Hoje nós temos um evangelho que não soa estranho aos nossos ouvidos. Todo mundo aqui certamente já tinha ouvido já esse evangelho. Quem já ouviu esse evangelho assim, levanta a mão. Então, alguns não, mas a maioria sim. E o que é que falou comigo quando eu li o evangelho desta vez? Porque eu também lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Jesus olhou para ele com amor e disse: o jovem rico tinha chegado, se prostrado aos pés de Jesus e perguntado o que fazer para ganhar a vida eterna. E aí Jesus falou: honra teu pai e tua mãe, não cometas adultério, não matarás, não levante falso testemunho, não prejudique ninguém. E o jovem fala: tudo isso tenho observado. Jesus olhou para ele com amor. Esse olhou para ele com amor, no original é isso mesmo. Jesus contemplou ele com amor, mas pode ser também assim: Jesus contemplou esse jovem com compaixão. Parece que Jesus já estava prevendo que aquele jovem não teria a coragem de segui-lo. E foi o que aconteceu. Jesus olhou para o jovem com amor, compaixão, e disse: só uma coisa te falta, vende tudo, depois vem e segue-me. E o que o jovem fez? Ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Eu me lembrei de um jovem que eu atendi, e ele chegou até mim com os olhos bem vermelhos. Ele estava totalmente viciado em droga, já tinha passado da maconha para cocaína, e ele trabalhava à noite, até meia-noite, 1h, numa lanchonete, e aí depois já sabia onde é que tinha a boca que ele comprava a droga, né? Comprava ali a droga, ia para casa e ficava a madrugada toda, né? Usando droga, vendo TV. Muitos usam droga ali com os amigos. Esse daí, sozinho, ele ia para casa, morava com os avós e ficava ali a madrugada toda usando droga. Acordava umas 4, 5 da tarde, aí ia trabalhar, próximo das 7, ficava até meia-noite, ia na boca, comprava droga de novo, ficava a madrugada toda, e a vida nesse ciclo vicioso. Só que ele estava na minha frente, pedindo ajuda. E nós conversamos por mais de 2 horas. Ele não teve a coragem de largar a droga. Ele saiu como o jovem rico, abatido, e foi embora cheio de tristeza. Quando Deus ele nos pede uma coisa, Ele nos pede e Ele honra o pedido. Quando Ele dá um mandamento, Ele dá a graça para nós cumprirmos esse mandamento. Se Deus pediu para esse jovem deixar tudo, Ele daria as graças para esse jovem deixar tudo. Mas esse jovem rico, como aquele jovem drogado, não acreditou que Deus podia fazer uma obra maravilhosa na vida dele. Mês passado,
a mãe dele me mandou mensagem e perguntou de uma clínica de reabilitação. Aí eu sugeri uma, e ele foi livremente para essa clínica. Hoje ele está internado. Graças a Deus, há quase 2 meses, sem usar nenhum tipo de droga. E aprendendo a ler a Bíblia, a rezar o rosário. Um seminarista amigo meu foi visitar essa casa e mandou uma foto com ele para mim. Depois dele ter saído triste, ele teve a coragem, olha que maravilha, mas muitos não têm. E vive uma vida abatida e triste. Quantas pessoas, não só jovens não, gente adulta, gente velha, vive triste e abatido, por quê? Porque não tem coragem de dizer sim para o Evangelho, de dizer sim para a vontade de Deus, porque isso vai te custar o quê? Isso vai custar que você mude de vida, troque de amigos, tenham novos hábitos, e você não está disposto a pagar esta conta. Só que eu quero falar para você que não está disposto a pagar esse preço de ser católico, um cristão que vive a santidade. Você que não está disposto, você sai como esse jovem rico, cheio de tristeza e abatido, porque era muito rico. O Evangelho não está falando de dinheiro. A gente ouve esse Evangelho e como a gente é meio pobre, né? Não tem assim o que dá para os pobres, a gente tem que receber dos outros. A gente fala, então é com o outro, que não é você. Essa riqueza não é o dinheiro, são os nossos apegos. Tem mãe que não consegue se desvencilhar do filho, não deixa o filho viver a vida dele e fica enchendo o saco do cara o tempo todo. Tem vó que não deixa os pais educarem os próprios filhos. Isso é riqueza? É apego. Tem jovem que não consegue deixar um vício, porque está apegado a ele. Nós estamos entrando na quaresma. Por que você não faz o propósito de ficar sem redes sociais por 40 dias? Por que você não faz o propósito de ficar sem ver séries, filmes, esses 40 dias? Ouvir música? Se dói, é porque você está apegado, é porque você é rico. Esses ricos, Jesus fala, não herdarão o reino de Deus. O jovem não achou que Deus seria capaz de dar a graça para que ele deixasse tudo e, deixando tudo, fosse plenamente realizado. Ele não acreditou que Deus podia fazer isso na vida dele, mas Deus pode. Eu estou falando para você, o que Deus te pede, Ele te dá a graça para você fazer. Eu conheci um casal e fiquei apaixonado por eles. Eles têm 2 filhos, uns meninos, sei lá, de 12 e 8 anos. Uns meninos super inteligentes, se comportam bem, falam direito, né? Hoje, gente, falar direito é muito difícil, né? E ela mandou mensagem o ano passado para mim e falou: Cauê,
eu estou grávida e foi detectado no meu filho uma é um nome complexo, é um problema de coração. E tem este problema de coração aqueles que têm síndrome de Down. E ela falou: os médicos disseram que o meu filho tem síndrome de Down. E eu disse: você confia em Deus? Ela falou: eu confio. Aí eu falei: ele pode vir com a síndrome e vai ser uma bênção, mas ele pode vir sem nada. Com ou sem, você vai aceitar e louvar a Deus. Aí depois ela manda mensagem e diz que os médicos agora falam que ele não poderia viver, não ia conseguir sobreviver, e sugeriram até o aborto. Ela poderia dizer, né? Bom, é um risco para mim, é um risco para ele. Não obstante Deus não goste do aborto, porque é um assassinato, eu preciso fazer. Ela ia sair como esse jovem rico, triste e abatida. Mas ela confiou em Deus. Ela falou: Senhor, o meu filho não é mais meu, é teu. Faça dele o que tu queres. Ontem eu recebi uma mensagem dela. O menino dela, João Miguel, nasceu sexta-feira, foi para a UTI, mas não precisou ser entubado, porque ele estava respirando bem. E o teste de síndrome de Down deu negativo. O menino é um guerreiro. Nasceu sem a síndrome. E hoje ela já foi para casa. Ela tinha tudo para, como esse jovem rico, não ter coragem de seguir os planos de Deus. Tinha motivo, sim ou não? Para desesperar, para de repente fazer até a loucura do aborto. Mas ela é cristã, ela é católica. Ela sabe que a vida dela ia ter que mudar muito se ela tivesse um filho com a síndrome de Down. Mas se Deus manda, Deus sustenta. E a minha felicidade é na vontade de Deus. Agora, uns moleque fraco, umas menina fraca, que Deus manda viver a pureza no namoro e não consegue. Que Deus manda estudar e não consegue. Deus manda trabalhar e não consegue. Sabe o que é isso? Gente que confia muito em si mesmo. Orgulho. Olha como é que termina o Evangelho. Para os homens isso é impossível. Manter o casamento, se une com uma mulher, com um homem, sem Deus, para você ver se você consegue ficar junto. Duas pessoas totalmente diferentes, no mesmo lugar, não dá certo. Se nós não fizermos as coisas com Deus, acreditando que Deus ele vai sustentar, as coisas não acontecem. Mas nós precisamos saber que Deus manda a graça para nós realizarmos o que Ele pede, e é só na vontade dEle que nós seremos felizes. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. É possível perdoar? Para Deus tudo é possível manter o casamento?
Para Deus tudo é. É possível viver a castidade? Para Deus tudo é. É possível viver sem droga? Para Deus tudo é. É possível viver no Espírito, rezando, lendo a Bíblia todo dia? Para Deus tudo é. E por que você ainda vive na carne? Por que você não comunga? Por que você acha que Deus ele não vai te sustentar naquilo que Ele manda você fazer? Coragem. Deus ele é um Pai. O que Ele pede, Ele ajuda a realizar. E que maravilha aqueles que acreditam em Deus. Olha o que diz a primeira leitura. Isso aqui é para você. Aos arrependidos, Deus concede o caminho de regresso. Ó, você está arrependido? Deus ele vai fazer um caminho. E conforta aqueles que perderam a esperança. Você já não acredita mais se é possível viver o mandamento de Deus, viver na graça, viver com Deus. Conforta aqueles que perderam a esperança. Ele conforta. E olha o fim desse versículo. E lhes dá a alegria de verdade. Você entendeu? Fala assim: eu entendi. Deus, Ele dá a alegria de verdade. Olha aqui, dois caminhos totalmente opostos. O jovem rico não acreditou que ele podia dar tudo e seguir Jesus. Ele ficou com medo de faltar coisas para ele. Ele ficou com medo das coisas não darem certo. Ele ficou com medo de ser infeliz. E ele não deu a vida toda para Jesus. Olha como ele saiu. Vocês lembram? Quando ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Olha os sinais de quem não entrega tudo para Deus. Vive, abatido e cheio de tristeza. Pode saber, você vê alguém triste aí, de mau humor, essa pessoa não está vivendo a vida no Espírito. Essa pessoa não está vivendo para Deus. Essa pessoa não está rezando o terço. Essa pessoa está preocupada com ela mesma, com o dinheiro, com as pessoas, com a carência. Que medo que vocês têm de viver sozinho, né? De não ter amigo. Deixa esses tranqueiros aí que faz outra coisa. Abraça a tua cruz, abraça Jesus. Ele é a tua alegria. Então, dois caminhos. Daquele que não consegue dar tudo e vive abatido e triste, e o caminho daqueles que entregam tudo para Jesus. Lembrei de um outro exemplo. Esse eu atendo online, ele é lá de São Paulo. Ele passou no concurso para professor, alguma coisa assim, de pedagogia, de educação. Ele é professor, é para professor. E ele ia assumir o cargo dele em Santos. Só que ele é do interior de São Paulo. De lá até Santos é uns 900 km. Ele cuida da mãe dele, estava conhecendo uma menina católica, vivendo um namoro santo. E aí ele chegou lá, na diretoria de ensino, e aí falou: ó, você é jovem, você vai ganhar bem,
você vai morar numa cidade litorânea, turística, top, é a chance da tua vida. Ele tinha duas opções: ganhar dinheiro e morar na cidade top, Santos, ou continuar o caminho de namoro dele, se casar e cuidar da mãe dele. Ele rejeitou aquele concurso. Você está entendendo o que é viver da fé? Você está entendendo o que é você entregar a tua vida para Deus? Isso foi ou no final do mês passado, ou no começo de dezembro, ou no começo de janeiro. Na virada do mês de janeiro para fevereiro, aquele concurso ia expirar. Faltavam 5 dias para acabar o mês de janeiro. Agora, a gente está em março, né? Uns 5 dias para acabar o mês de janeiro, chamaram ele. Tinha um cargo que não chamavam os concursados, era como que um cargo de confiança. Mas dessa vez pediram para o governo alguém que tinha passado no concurso. Ele assumiu na cidade onde a mãe dele mora, onde ele queria se casar com essa namorada dele, e ganhando mais do que ele ia ganhar. Porque aos arrependidos, Deus concede o caminho de regresso e conforta aqueles que perderam a esperança e lhes dá a alegria da verdade. Ele não sabia como é que ele ia fazer esse ano. Ele só sabia que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Entendeu? Ele recusou aquele concurso, aquela oferta de ir para Santos, porque ele sabia que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Em menos de um mês, dá aquele mesmo concurso uma chance muito melhor. Deus, Ele cuida dos teus. Eu não sei o que Deus tem pedido para você. Não sei. Eu sei que você tem que entregar. Eu sei que você tem que dar isso que Deus pede. Porque Ele realiza as obras dEle em um coração que a Ele se entrega. Santa Teresa d'Ávila fala: Deus, Ele se dá por inteiro àquele que se entrega inteiro a Ele. Se você se entrega só um pouquinho, Deus, Ele se dá um pouquinho. Se você se entrega por inteiro, aí, meu filho, Deus, Ele concede o caminho do regresso e dá alegria, a alegria da verdade. Que neste carnaval, as graças de Deus possa tomar conta da tua vida e que você tenha a coragem de uma vez por todas de dizer sim para Deus e de rejeitar totalmente os planos do mundo que te atraem. Você vai ser feliz de verdade no caminho de Deus e triste e abatido nos teus caminhos.